Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado do boi, olhando para essa pressão que não termina. Novos preços sendo praticados em São Paulo, já tem negócios abaixo dos R$ 250 por aqui. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo já na tela com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Ajuda a gente a entender essa pressão intensa aí nos preços e, mais do que isso, ajuda a gente a entender se tem alguma oportunidade de melhora para acontecer aí nos preços, Gustavo. Nossa demanda, como é que está? O nosso consumo, como é que está? O consumo interno aqui, o consumo dos chineses, como é que estão? Enfim, de alguma forma isso vai ajudar a segurar esses preços ou evitar essa derrocada que a gente está vendo aí na arroba? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Realmente nós estamos numa fase complicada, mas já era, como diz, analisando as outras commodities, né? A parte de grão, a parte de soja, a parte ureia, a parte de adubação no geral, a gente já viu que isso aí vinha pós ter atingido o teto ali em meados de 2022, setembro, ali por ali. E os preços todos aí em queda livre, né? E então já era meio que esperado que algo assim também viesse a ocorrer no boi, sendo que também alguns outros fatores, além da nutrição mais barata para uma arroba produzida mais barata, nós temos também uma reposição mais barata e que contribui, mesmo que com essa queda, que em alguns setores ainda existam margem na operação. O problema atual maior, Alexander, daqui para frente a gente consegue até acompanhar alguns movimentos aí com margem ainda na operação, né? Mas o problema é o estoque atual de vários pecuaristas, que é um estoque que vem do ano passado e é um estoque caro, tanto de comida quanto da arroba dentro da propriedade. Esses animais estariam sendo disponibilizados a partir de agora, Gustavo. Exatamente, Alexander. E os maiores volumes aí, os boitéis, né, que ficaram gigantes. O maior estoque dele, ou o maior ativo dele sempre foi a comida, né, Alexandre? Eles sempre compraram com uma antecipação e aí para um volume no longo prazo. E nesse momento, esse estoque que antigamente você comprava e no próximo ano ele sempre era mais caro, ou seja, ele tinha um estoque barato, onde ele fazia uma margem na operação dele rodar. Hoje esse estoque aí, até ele ser consumido até julho, setembro, esse estoque ainda é caro e eles não conseguem fazer esse recuo aí, esse repasse para o pecuarista aí nessa diária. Chega a ter pecuarista com margem negativa, Gustavo? Tem gente reclamando disso já? Com certeza, Alexandre, com certeza. Os estoques passados aí, quem tem uma reposição mais cara do ano passado, com certeza, quem não se defendeu no momento aí ao longo desse ano de 2023, onde tivemos várias oportunidades, né? Sempre a oportunidade ela aparece, logicamente, mas a gente nunca sabe se aquele preço vai ser o ideal naquele momento, mas o que a gente tem que analisar é a margem da operação, mas muitos achavam e esperavam outro tipo de movimento após a reabertura da China, após o novo caso de vaca louca novamente esse ano. Então, mesmo com o futuro há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, o futuro em março, nessa nova reabertura China, o futuro outubro, maio atingiu 298, outubro atingiu 305 no pico do dia. Então nós tivemos negociações próximas de 300 para ao longo do ano inteiro de 2023 e poucos aproveitaram esse período aí de preços bons, Alexandre. Já já a gente fala dessa retomada aí da China e por que não digamos que não atendeu a essa expectativa, né, Gustavo? Mas deixa eu só entender para onde que foi o preço hoje. Você estava me falando que São Paulo continua a pressão e a gente tem prática acontecendo aí de que valores, Gustavo? Então vamos lá, Alexander. Hoje o mercado, até ontem, a máxima era 250 no prazo, talvez aí em alguns casos debaixo do pano até 50 à vista. Mas hoje a abertura do mercado para o estado de São Paulo, a máxima hoje é 245 com 7 dias. É o 245 à vista. E alguns frigoríficos desde ontem já com 240 à vista de balcão até 240 com 30 dias. Hoje, os negócios reportados em aplicativos hoje que existem,
O negócio reportagem visto hoje, que eu acabei de abrir aqui, foi no AgroBrasil, e no AgroBrasil tem o 245 já negociado e confirmado com 30 dias para o estado de São Paulo. Ou seja, a cada dia um patamar inferior aí para o preço da arroba. Tem prazo para terminar essa pressão, Gustavo? Ou pelo menos minimizar essa queda aí que a gente está vendo acontecer? Então, Alexandre, pode até ser que tenha, sim, e nós vamos falar rapidinho sobre isso já, mas o ponto é que este ano, devido a essas chuvas intensas, né, que nós tivemos, com volumosas e com uma duração maior no período normal, essa seca ela foi postergada, ou seja, então nós podemos dizer que nós vamos entrar nesse período de seca, de má condição de pastagem a partir de agora só, né, Alexandre? Então, os volumes de animais terminados a pasto, eles tendem a sair de quem não antecipou o movimento, a sair a partir de agora até de início de junho até o final de junho, início de julho. Né? Então, não dá para a gente ter uma visibilidade ou uma retomada de preço nesse atual momento, sendo que a oferta continua aí abundante. E o que faz isso aí manter nesses preços, nesses patamares, Alexandre? São os outros estados. Então, nós temos estados como Minas, Goiás, Pará e Rondônia, onde os preços estão muito aquém do estado de São Paulo. Então, como a gente diz, abriu uma boca de jacaré. O diferencial de base entre esses estados, eles estão muito grandes. Então, querendo ou não, esses animais aí, eles fazem preço sim dentro do estado de São Paulo. A passagem de quem tem a liminar de trazer boi de outros estados sem pagar ICM e vir abater em São Paulo. Então, essas contas aí, elas estão sendo feitas e elas estão gerando margem para o produtor que tem uma produção muito maior em outros estados na região norte. Muito bem. Bom, situação complicada, então, muda essa situação para o segundo semestre, Gustavo? Então, vamos lá, o que pode acontecer no segundo semestre de diferente que nós temos hoje, Alexandre, são condições de passagem. Então, esses estados do norte, como a gente comentou, Pará, Rondônia, são estados que usam tanta tecnologia ou tecnificados como São Paulo, Goiás, né, onde o número de animais confinados da entre-safra, eles são muito grande. Agora, nessas outras regiões, é um número de animal terminado a pasto. Pode ser que nessas regiões, essa oferta reduza e isso aí faça com que o preço não caia mais, ou pelo menos ele suporte alguns patamares e venha ter em algum momento até um repique na valorização. Porém, o que tem de negativo? Isso aí é a parte positiva, né, Alexandre? Agora, o que tem de negativo nesse período, para o segundo semestre, é que o custo da comida para o segundo semestre vai ser muito abaixo do custo de produção da arroba produzida para o primeiro semestre. Devido ao quê? Devido àquele ponto que nós falamos no primeiro momento, onde a arroba produzida vai ficar muito mais interessante e pode ser que a gente tenha um volume de animais confinados para o segundo semestre, gerando uma margem para o pecuarista maior do que eles têm hoje, a partir do momento que eles efetivarem o seu negativo, ou como diz, estoparem o físico que eles têm hoje, perdendo dinheiro, para partir para a próxima operação com margem operacional. Por conta de um custo de produção, mas a gente tem que levar em conta que... E reposição, né? Exatamente. Mas a gente tem que levar em conta que a arroba também não vai cair mais tão rápido, né, Gustavo? Precisa achar um ponto de estabilidade ali, né? Exatamente. Agora, se ela vai cair tão rápido ou vai voltar a subir, eu não sei. Outra interrogação aí para interrogação, né? Por quê, né, Alexandre? Analisando agora os números, vamos dizer assim, analisando números, dados, o boi subiu aí 134% de maio de 2019 até o setembro de 2022, onde ele bateu o pico de 350, né? E até esse momento ele só retornou, baseado nos números CPEA, 28%. Né? Ah, mas só 28% só. Esse só, para quem já tem um estoque do passado, é muita coisa, porque já é uma margem negativa, né, Alexandre? Esse é o ponto ruim do momento. Agora, como que nós vamos falar que ele vai parar em 28%, sendo que a gente teve uma valorização de 134%? Então, nós temos patamares muito acima daqueles pontos iniciais onde iniciou a alta,
com uma maior demanda chinesa aí nesse período devido à questão da peste suína, onde ele abateu aí grande parte do seu rebanho suíno. E aí houve a necessidade de retomar, de buscar proteínas, né, para suprir a sua necessidade interna, e aí aumentando esse volume de carne exportada brasileira, junto com uma baixa oferta, produção, né, que nós tínhamos no momento, e com um ciclo de alta em relação aos bezerros ganhando preço, ou seja, o abate de fêmea reduzindo, a valorização da arroba aí, ela pode ter extrapolado e exagerado para um patamar que, se tivéssemos num ciclo diferenciado, talvez não tivéssemos atingido tudo isso, né, Alessandro? E agora, o que está acontecendo nada mais é do que uma estabilização dos preços, voltando para uma realidade mais normal, vamos dizer assim. Gustavo, deixa eu entender direitinho essas contas, até para que o produtor também não fique com dúvida. Quando você fala dessa alta, você está falando de quando tudo começou lá em maio de 2019, com a China entrando, comprando nossa carne, certo? Na verdade, eu estou fazendo a conta do menor preço em 2019, porque quando ela realmente entrou comprando, a gente já estava lá para outubro. Foi de outubro para novembro. Novembro foi a virada da chave, né? Mais um boom ainda, né? Então nós saímos de 160 em outubro para 200, praticamente 200 e alguma coisinha final do ano, né? Virando o ano para o ano seguinte. Agora, maio de 2022, de 2019, nós tínhamos uma arroba negociada em R$145. 145, e daí, ano a ano, a China foi aumentando as exportações num a nossa cenário... oferta era restrita, né, Alexandre? Num Devido cenário... aos preços baixos que nós tínhamos no período, ela era restrita, o bezerro era barato, e nesse período, com essa China retomando, vindo buscar a nossa produção, com uma arroba barata mundial, né, em dólar, nossa arroba era baratíssima, a gente exportando mais, quando a gente exportava 100, 120 mil toneladas, era muito bom. A gente chegou a exportar em 2022 aí no pico acima de 200 mil toneladas, 205 mil toneladas. Então a gente saiu de 120 para 205 mil toneladas. Além de aumentar o volume em toneladas, a gente valorizou, o valor da tonelada negociada aumentou em 64%, Alex, nesse período. Então... A gente saiu de um valor da arroba de 145 para um pico de preço em setembro de 22 de R$352. Esse aumento de 134% que você cita aí, certo? Exato. Agora, a gente saiu do pico 352 de setembro para um valor atual de 245, 250. 250 e pouco ali no CPEA, mas hoje a negociação nós podemos falar aí que é um 242, 243, que aí a gente já pode botar uma conta aí de 31% de queda desde do teto atingido em 22. Ou seja, o que você está alertando é que a gente subiu 134%, e devolveu desses 134, 31% até agora, 30% até agora, certo? Tem espaço para cair mais. Tem espaço para cair mais. Nós estamos num ciclo diferenciado daquele período, é um ciclo onde o bezerro, que é a reposição, vem em queda. Ela já caiu bastante também, essa reposição. Eu posso até abrir aqui só para mostrar para vocês aqui em números, que eu tenho esse dado aqui. O bezerro. No estado de São Paulo, nós já tivemos do pico atingido em setembro de 22, próximo de 3.200 por cabeça de bezerro. Hoje nós já estamos negociando aí próximo de 2.000, nós estamos já com uma queda na reposição do bezerro no estado de São Paulo de 30%, né? E podemos sim continuar, devido a essa queda do bezerro aí de 30% nesse período, as margens do criador também reduziram muito, o que era excelente, nós já estamos numa margem considerada ruim, e isso aí faz com que nesse período nós tenhamos aí um abate de fêmea com um volume muito maior do que nós tínhamos nos últimos 3 anos. Agora, vamos lá. Dá para contar com a China de novo? Porque assim, de 2019 para cá, o que a gente viu foi a China incrementando 10, 20, mais de 20% ao ano, Gustavo. Será que a gente vai ter mais um ano de incremento agora em 2023? Ou a China bateu no teto das compras dela? E existe possibilidade de recuo?
Vamos lá, Alexander. O que acontece com a China? Então, vamos voltar um pouquinho lá na época da peste suína, onde foi o início de tudo. O gatilho para essa rodada de aumento, né? A peste suína ela iniciou lá na China e o abate de fêmeas e de matrizes iniciou em 2018. Tá? 2018, ainda nós não tivemos uma valorização da nossa roupa. Por quê? Porque a peste suína, segundo o que eu li no período, é que você pode consumir a carne pós o abate. E parte desse rebanho chinês e da disponibilizar produção de carne na China, grande parte é um produtor familiar. Ou seja, ele abateu o seu rebanho e manteve essa carne em estoque e consumiu ela, né? E ele consumiu. Então, o chinês levou quase um ano para vir buscar volumes consideráveis aqui no Brasil e recompor estoque. Por quê? Porque eles saíram aí de mais ou menos 428 milhões de matrizes, segundo os dados lá da Bolsa de Comércio de Rosário, Argentina. Eles saíram praticamente de 428 milhões de cabeças de suíno para 310 milhões de cabeças de suíno em 2019, devido à peste suína e ao abate que teve que existir no país. Essa redução de rebanho, automaticamente houve uma redução muito drástica em relação à produção de carne suína disponível no país. E eles vieram buscar a nossa carne, né? Não só nossa, mas como do mundo inteiro. Só que a nossa, frente ao mundo inteiro, a gente é vendedor de commodity, não de carne com valor agregado. A nossa sempre foi a mais barata e a gente que sobressaiu nesse mercado aí, onde eles levavam volume o quanto eles quisessem, né? E aí a nossa arroba valorizou, os chineses vieram com boca aberta, eles precisavam negociar esse preço e quando não tinha negócio, quem colocou preço no seu produto foi a gente pela primeira vez, ou seja, eles pagavam aquilo que era necessário para recompor estoque de proteína. Só que os chineses, a partir deste momento, vendo tudo que estava acontecendo e como eles não gostam de ser dependente de ninguém, e sim de mostrar que os outros são dependentes a eles em pouco tempo, hoje nós podemos falar já que o estoque e o rebanho suíno já ultrapassou o período pré-peste suína. E a produção automaticamente na mesma velocidade. Daí, a conclusão eles não dependem mais da proteína bovina brasileira, teoricamente. Mas daí tem o fator gostaram da nossa carne, certo, Gustavo? É um fator, como diz, depois que você come um bifinho, você não come suíno todo dia, né? É verdade. Então, agora, tem a fatia lá que não vai deixar de comer a nossa carne bovina, isso é fato, não vai, né? E que é a fatia com maior poder aquisitivo na China. E a China, frente à população, nós sabemos que a fatia, mesmo que pequena na China, é uma fatia muito grande para a gente. Então, logicamente, os chineses não vão deixar de comprar carne nossa. Porém, só que não dá para dizer que eles vão continuar tendo o mesmo apetite e crescimento em volume que eles tiveram nos últimos 4 anos. E nem o mesmo apetite de pagar o preço de levar volume a qualquer valor. E é isso que a gente vem acompanhando nesses últimos meses e nessas últimas negociações, que os chineses já vêm pressionando em relação à queda do valor da tonelada negociada, né? Então, hoje também, em relação ao valor da tonelada negociada, Alexander, nós já temos hoje uma queda de 25% a 26% no valor da tonelada negociada. Então, nós chegamos próximos de 7 mil dólares a tonelada negociada. Hoje, nós estamos próximos de 5 e os chineses não querendo pagar nem os 5 hoje. Mas é o que está hoje, o último negócio, 5 mil dólares a tonelada. Ou seja, se a gente tinha um dólar de 5,50 a 7 mil dólares a tonelada e hoje o nosso dólar é de 5 a 5 mil dólares a tonelada, esses 25% que eu estou fazendo a conta é só em cima em dólar. Só que se nós temos uma desvalorização do dólar em relação ao real e ainda cai um pouco mais, a desvalorização na margem da indústria ela é maior do que esses 25% que nós estamos falando aqui. Bom, então o cenário que nós estamos traçando aqui não é nada favorável para preço, Gustavo. Mas daí é aquela coisa que você já trouxe para a gente. Temos que olhar o lado positivo, que é a queda do custo de produção e o que na verdade vai sobrar no bolso do produtor. Portanto, é um ano desafiador de contas mesmo para o produtor, certo? É um ano desafiador de conta
a margem está sendo gerada em algumas atividades, e eu sei que estão, a gente fala assim, mas para volume não dá, pode até ser, mas para quem, por exemplo, está fora da atividade, Alexandre, vamos partir daí. Hoje há oportunidade ainda de ganhar dinheiro no boi, tá? Para quem está fora, que está comprando a comida hoje, que está comprando a reposição hoje, olhando os preços futuros, em alguns casos tem oportunidade. Ontem eu estava num evento, o evento eu estava com um produtor comprando um gado comercial, posto na fazenda, um gado de 12 arrobas e meia, não é mentira, a conversa foi no particular e eu tenho todo o tipo do gado e toda a negociação dele de R$210 a arroba, num gado de 13 arrobas. Ou seja, 210 você está comprando com deságio frente ao mercado futuro para outubro de 250 praticamente, 246 no momento, né? Então, há margem na operação, e ainda mais sabendo que o segundo semestre a nossa comida e a nossa arroba produzida vai ser mais em conta. Mas se a arroba produzida não for mais em conta que o 246? Se a arroba produzida, você produziu o animal para abate e for 246, você já está ganhando do 46 para o 10 já na compra do seu gado, né? Então, algumas atividades e alguns pontos específicos, a atividade está gerando ainda lucro. Porém, você tem que estar atento ao mercado futuro, você tem que estar atento às sugestões de risco da propriedade, a tudo isso. Agora, o estoque de quem vem trazendo o estoque do passado, tanto de comida quanto de arrobas, esse cara, em algum momento, ele vai ter que realizar esse prejuízo para ir partir para o próximo. Pois é. Que coisa, né? Mas, enfim, o mercado está se adequando ou está buscando aí um novo patamar de preços. Essa é a conclusão que a gente chega aí, né, Gustavo? Assim, só pelos números que você trouxe para a gente, dá para entender perfeitamente que é isso que o mercado está fazendo, buscando um novo patamar de preço depois daquela explosão de consumo diante de uma oferta relativamente pequena. O quadro se inverteu. Temos uma boa oferta e um consumo que não tem mais aquele ímpeto de crescimento anual que a gente viu. Estou falando da China. Mas e o consumo brasileiro? Dá para esperar uma melhora aí? Tem algum sinal no fim do túnel aí para a situação do consumo aqui no Brasil, mercado interno? Vamos lá, Alexandre. Falando em consumo, é que a gente só estava falando da pecuária. E nós temos a questão de inflação mundial, né, Alexandre? Ou seja, nós temos uma taxa de juros mundial que os outros países não estão tão acostumados a mexer com isso, automaticamente juros mais altos. Nós temos um poder aquisitivo de consumo menor, né, porque o dinheiro vale menos. Ou seja, nós temos uma demanda mais fraca. Então, vamos falar, a China vem acontecendo isso também, né? Só que lá nós estamos falando que essa demanda está reduzindo devido à maior produção interna deles. Os Estados Unidos, ontem mesmo saiu no broadcast uma reportagem dizendo sobre os estoques suíno alto. Quais são os motivos nos Estados Unidos de estoque suíno alto? A menor exportação da China também para os Estados Unidos, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. E a demanda interna americana menor, né? Então eles estão com estoques altos e isso ainda lá, segundo a reportagem, não refletiu nem em preço ainda, ou seja, lá também vai começar a refletir nos preços e os preços vão cair, né? E aí, quando a gente vem para o Brasil, é a mesma situação de 2019 para cá, com pandemia, com guerra, com tudo isso, né, Alexandra? Onde o poder aquisitivo do brasileiro, a gente pode dizer que nesse período aí, a gente perdeu aí 50% do poder aquisitivo, né, do que a gente comprava lá atrás e compra hoje, né? Pois é. E é por isso que essa queda agora dos produtos e estabilização dos preços traz um pouquinho mais para a realidade e tira esse aperto monetário da família brasileira. Logicamente que em alguns patamares que a carne chegar, e já vem chegando no consumidor nesse momento, ela demora, mas ela chega, e nesse momento ela vem chegando, a gente sabe que esse consumo aí tende a ser um pouquinho mais estável, né, Alexandre? E não aquela coisa que vai ficar oscilando, então a gente pode esperar um mercado interno um pouco mais consumidor do que foi no passado com carnes com arroba a 300, 350. Mas o mercado interno vem sofrendo ainda com isso aí e ele também vem em queda, Alexandre, ele também não está. Então aquele preço do boi casado, que era 18,50 que a gente vinha falando, hoje a gente já fala, sem ser um indicador Exalc, mas falando aqui já no balcão, já é um quilo aí do boi casado de 15 a 16 reais, já em queda também. A carne também buscando o seu novo patamar de preço aí. Exatamente, Alexandre. Então, vem tudo equalizando para baixo e desde que equalize para baixo, vai chegar uma hora, logicamente, que o poder aquisitivo do brasileiro passa a ter ele comprar mais
mais coisas com o mesmo dinheiro, e isso aí automaticamente começa a aumentar uma demanda. O problema hoje é que a carne suína e a carne de frango vem caindo junto, e isso aí a substituição de proteína, ela é automática, e aí o brasileiro ele vai naquilo que está mais barato naquele período, e aí automaticamente tudo vem equilibrando para baixo, carne de frango, carne de suíno, carne de boi. Mas a gente tem que contar com uma economia, né, que continue reagindo, enfim, que seja promissora aí. Esse não é o nosso cenário no momento. Pois é, tem mais essa ainda, né? O que nós estamos colocando é cenário de inflação, de demanda, que é mundial, com um cenário interno de oferta em um ciclo pecuário, onde a oferta de fêmea, ela aumentando, ela compete com o valor da arroba bovina, né, do boi gordo. Automaticamente, ela competindo com o boi gordo, a alta do boi gordo neste momento, ela passa a ser mais irreal, mais difícil de acontecer. Aqui a pergunta até pertinente para o momento aqui do André Morato, ele está acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado pessoal do YouTube que está nos acompanhando, ele quer saber qual que é a previsão de duração dessa baixa de ciclo da pecuária, Gustavo. Começou ano passado, mas se intensificou esse ano, né? Intensifica esse ano, né, Alexander? E agora, até é legal que a Carta Pecuária, eu vejo uns dados dele que ele solta até no Instagram, e os dados dele são excelentes, né, sempre. Ele fala que o patamar que nós estamos hoje, assim, já é o patamar já de um pessimismo extremo, onde os preços abaixo disso aí, quando ele coloca lá, eu acho que a comparação com o plano real, e ele faz tudo certinho, colocando inflação no período, tal, nós estamos no limite já dessa questão aí na recomposição em questão de preço de bezerro, né? Se a margem está tão ruim assim na cria, então a gente vai mais um tempo abatendo fêmea, até que isso aí também ela se reequilibre para ter esse retorno ou pare de cair. Então é praticamente, pelo menos em relação à reposição, nós estamos chegando aí próximo do piso, segundo aí esses dados. Agora a gente precisa acompanhar o restante, aí é dia a dia para a gente saber até onde vai. Mas na reposição e nessa questão de abate de fêmea, a gente vai esse ano aí com certeza ainda um aumento gradativo. Mas como nós colocamos, o segundo semestre tende a diminuir por ter uma menor disponibilidade a pasto, que esses animais geralmente vêm com um volume maior nesse período de pasto e início de seca, né, Alexandre? Boa. O Antônio Silva está dando um bom dia aqui para gente, lá de Guaíra, no Paraná. Bom dia para você, Antônio. E o Bernardo Dairel, ele quer saber, coisa que eu imagino que todo mundo está se perguntando nesse momento, por que nos supermercados não teve a mesma baixa, a mesma média, igual os produtores brasileiros estão tendo, Gustavo? Isso aí sempre foi assim, sempre vai ser, sempre para chegar no consumidor na ponta final, ela sempre é mais lenta, né, Alexandre? Isso aí ocorre, mas se a gente buscar, igual eu estou falando aqui, que existe uma reposição mais barata em alguns lugares, não é quem precisa de volume não é a mesma situação, mas quando você vai para um leilão pontual de determinada região, você já tem um produto mais barato. Isso aí ocorre na carne também, Alexandre. Aqui mesmo na minha região, aqui em São José do Rio Preto, no bairro, nos supermercadinhos de bairro, eu já vou comprar alguma coisa, eu já consigo uma picanha abaixo de R$60, estava com promoção esses dias de R$49, né? Então, a gente não, eu fazia tempo que eu não comia uma picanha de R$49, né? É verdade. Então, algumas coisas e alguns pontos aí, eles já vêm acontecendo. Então, esse pessoal de açougue, de marchand, alguma coisa assim, eles já conseguem repassar mais rápido isso aí. Agora, uma indústria onde ela tem um estoque grande, onde o movimento dela para ela se fazer e sair desse estoque grande, ele é mais lento. É igual nós estamos falando dos boitéis. Os boitéis estão com estoque de comida cara. Como que ele já vai repassar o custo para o pecuarista na ponta final ali da nutrição da diária e baixar para o que deveria ser já no valor do milho atual? Não consegue. Não tem como fazer isso. Então é de forma gradativa e com certeza aí ao longo desse ano todo mundo vai saindo desse estoque mais caro e a hora que todo mundo já estiver trabalhando com esses preços atuais, aí tudo vem para uma tabela só e aí fica todo mundo já, em qualquer lugar que você vai, você já consegue perceber essa diferença de preço, né? E isso é bom, porque aí a gente tem um IPCA já em queda, que é o que já vem mostrando os dados, aí nós já temos uma tendência de Selic caindo, não é porque o presidente está falando que vai cair, não, é porque a situação
e a questão de movimentação da economia vai ser necessário uma queda de Selic, a gente já sabe que não vai subir mais. E, por exemplo, um outro exemplo bem sólido sobre isso, sobre que demora um pouquinho mais na população de chegar, é uma Selic. Quando a gente subiu a Selic para 13, quanto tempo, mesmo a Selic estando no 13, demorou para chegar na ponta final e gerar um efeito sobre os preços? Leva praticamente 12 meses, né, Alexandre? Então, a ponta final sempre é a mais demorada para ter essa sensibilidade, para ter a visualização de que os preços estão se arrefecendo aí. O Bernardo voltou a comentar aqui e disse que seria importante essa queda no preço da carne no varejo também para ter um consumo maior para a população. A gente concorda também, Gustavo. Exatamente. Mas vem ocorrendo, como eu falei, o boi casado que era 18,50, 19, hoje já estamos negociando entre 15 e 16. Né? Esse repasse não tem como não chegar na população, vai chegar. O Marcelo parabeniza pela entrevista, Marcelo Rocha, obrigado Marcelo, segundo ele é muito esclarecedora, e ele diz que lá no Uruguai os valores estão ainda mais baixos que aqui, mas ele acrescenta que estamos chegando no piso, agora é aguardar o fim do estoque, é isso, Gustavo? O fim desse período aí com oferta maior e demanda menor, até que isso se reequilibre, né, Alexandre? Porque quando a gente tem um período de alta considerável, igual nós tivemos, né, a pecuária ficou em evidência, o agricultor ficou em evidência, com músicas falando que todo mundo só ganha dinheiro e não sei o que, né, Alexandre? Outras pessoas que não pecuaristas, de outros setores, também vêm para o nosso ramo, ou seja, todo mundo vendo que está tudo subindo, todo mundo quer participar dessa alta. Então, o que acontece? A nossa produção aumenta além da conta. Sim. Né? A partir do momento que o mercado vai se arrefecendo e aí a margem negativa vem chegando, quem continuou nessa atividade e não é o pecuarista, ele vai sair. São então, os famosos paraquedistas, né, Gustavo? Exato. Ele não pega no começo, ele pega na metade, a hora que chega lá no final e o mercado se inverte, ele está com um volume grande na mão, então esse cara vai ter que sair desse estoque dele no negativo e provavelmente ele nunca mais volte nisso aí. A nossa produção vai se equalizando de acordo com a demanda existente aí no mundial e os preços vão se reequilibrando. Tudo que é um movimento inicial, Alexandre, ele exagera para cima quando é um movimento de alta, ele exagera para baixo quando é um movimento de baixo. Às vezes a gente pode atingir preços menores do que a gente tem hoje e depois verificar que aquilo lá foi um exagero e depois ele retorna mais uns 20, 30 reais aí até equalizar num preço onde a gente fala, é agora aqui que nós vamos trabalhar nessa casa, né? Então, mas enquanto nós estamos no período de acomodação de preço e de novos patamares, não dá para a gente falar onde ele para, onde ele vai, é aqui, é ali o final. Como diz, pegar a faca caindo ninguém quer, né, Alexandre? Então a gente vai observando dia a dia e analisando o mercado. Boa, Gustavo. Muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, pela participação aí com a gente, por esclarecer pontos importantes aí sobre essa variação dos preços, essa pressão nas cotações da arroba. O Bernardo está agradecendo aqui pelo esclarecimento, foi muito bom, ele diz aqui. Obrigado também a vocês que participaram com a gente através do chat aqui do YouTube. E é isso, Gustavo, a gente vai se falando e qualquer novidade avisa a gente aqui. Tamo junto sempre, Alexandre. Precisando, estamos à disposição. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos aqui com a gente, traduzindo o mercado pra gente. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado em andamento. A gente tem um maio ainda sustentado, com alta de 0,54% a R$ 252,70, mas junho caindo, despencando 1,6%, R$ 239,10, olha só. O julho, R$ 246,00, queda de 1,84%, e o agosto, R$ 247,30, queda de 1,08%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 256,90, com uma alta de 1,42%. Vamos ver o indicador hoje se acompanha essa queda registrada já no físico em São Paulo. De acordo com o Gustavo, negócio realizado de 240 à vista e 245 aí para prazo de 30 dias. Bom, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.
nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.